Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha lá, ó, faltam 26 dias para a Copa do Mundo. E será que essa semana sai a subida do Vasco para a Série A? Tomara, né? Quinta-feira tem o jogo com a equipe do Sampaio Corrêa. Já já eu vou falar sobre julgamento. Já tem julgamento marcado. Será que é o do Vasco? E a Procuradoria vai oferecer denúncia aí no caso daqueles vídeos, hein? Atenção, vamos ver, vamos acompanhar todos esses detalhes e vamos falar um pouco já projetando o elenco do Vasco para o ano que vem. Não tem nada de contratação, tá? Esquece, não tem nome para te oferecer, não. Tem gente aí já falando, não, vai chegar ciclano, vai chegar... Não, por enquanto não tem nada. Mas avaliando o trabalho que foi feito este ano. Tá certo? E vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo também, tem mudança de jogo no Campeonato Brasileiro, teve seminário da FIFA sobre a arbitragem, a gente vai trazer também Copa do Mundo, porque já já a bola vai parar de rolar no Brasil e virar a Copa do Catar. Tá certo? Tudo isso, peço para que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho que está embaixo, né? Clica nele, se inscrever, habilite o sininho para receber as nossas notificações e dá aquele joinha também para fortalecer o nosso trabalho. Você não sabe como vai me ajudar se você se inscrever no nosso canal. E não paga rigorosamente nada, tá certo? Então, roda a vinheta. Muito bem, minha gente, vamos então trazer as notícias. Vamos começar pelo STJD. Muita gente ficou preocupado com a notícia que eu trouxe no vídeo deste domingo sobre a possibilidade do Vasco jogar de portões fechados até na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, jogo que a TV Globo mudou de 8 da noite para 21h45. Bem, a informação que eu recebi hoje é que não deveremos ter o Vasco proibido de negociar ingressos para quinta-feira, mas vai haver denúncia, deverá ter denúncia, estou colocando aí, né, de maneira condicional, por causa dos vídeos que chegaram ao STJD, mandados por torcedores do próprio Vasco da Gama e pessoas que militam na Justiça Desportiva, mostrando aí agressões de torcedores dentro do estádio de São Januário. Deixa eu explicar mais uma vez, o que acontece nos arredores do estádio não implica para o clube, dono do campo. No caso ali, o Vasco da Gama. Aquelas brigas do lado de fora de São Januário. Aquilo é caso de polícia, é caso do Ministério Público. Dentro de São Januário, aí a responsabilidade é do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai voltar a esse assunto a hora que tiver mais informação. Ainda sobre o tribunal. Não será esta semana o julgamento do Vasco, agora é fato. Pode acontecer na semana que vem, tá? Porque esta semana, na 5ª comissão disciplinar, entra o julgamento envolvendo a equipe do Ceará no jogo contra o Cuiabá. E o Ceará está denunciado no artigo 205, que fala em dar causas à paralisação da partida e ser declarado perdedor pelo placar de 3-0 a favor do adversário. Então, o adversário, no caso Cuiabá, herdaria 2 pontos, né? E seria declarado vencedor por 3-0 e o Ceará declarado perdedor por 3-0. É a primeira vez que a Procuradoria do STJD indicia um clube nesse artigo 205. Eu milito na Justiça Desportiva desde 1990, desde agosto de 1990. E a gente, então, nunca tivemos esse tipo de denúncia envolvendo o artigo 205. Vamos ter pela primeira vez. Então, tudo isso vai ocorrer no STJD na sexta-feira, na 5ª comissão disciplinar, esse julgamento acontecendo às 11 horas da manhã. É o último da pauta. Agora vamos ver como que o tribunal vai trabalhar isso. O do Vasco, a informação que eu recebi, que não tem a previsão de quando será julgado o Clube de Regatas Vasco da Gama daquele jogo contra o Sport.
não só o Sport, como o próprio Vasco. Chegou até a pensar em fazer o julgamento do Sport esta semana e dos atletas do Vasco na semana que vem. Isso significa dizer também que o Raniel e o Luiz Henrique ficam fora do jogo de quinta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, que é o jogo mais importante do ano do Vasco da Gama. Uma vitória dentro de casa, ao lado do seu torcedor, como foi no sábado, diante da torcida 2-1 em cima do Criciúma. O Vasco, independente dos outros resultados, já estará com a sua vaga assegurada na Série A do Campeonato Brasileiro. Só depende do Vasco e não depender do jogo contra o Ituano na última rodada. Já o Ituano depende dele vencer o Londrina fora de casa e torcer para o Sampaio Corrêa vencer o Vasco dentro de São Januário para depois fazer o resultado em casa, aquela coisa toda. Então, Vasco não é jogar por um ponto, mas sim pela vitória para conquistar 3 pontos, chegar a 62 pontos e carimbar a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer aqui uma informação que eu obtive, né, com relação ao grupo que o Vasco da Gama teve de dificuldade para montar no ano deste ano, né, que já está quase terminando, e pude conversar com algumas pessoas em São Januário e me trouxeram algumas informações. O início do trabalho, né, do Zé Ricardo com Carlos Brasil no início do ano foi muito difícil, porque os jogadores não queriam vir para o Vasco. Mas por que eles não queriam? A questão financeira. O Vasco não estava pagando em dia. E naquele momento, eles preferiam jogar no Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, porque já estava com salários em dia. Então o Vasco perdeu o zagueiro Lucas Oliveira, que foi para o Cruzeiro, o atacante Edu, né, o Luvanor, o próprio Wesley, o Gasolina, que chegou recentemente, o Jajá, o Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense. Esses atletas acertaram com o Cruzeiro e alegaram: olha, o Vasco é um grande time e tal, mas não está pagando em dia. Agora isso acabou, porque o Vasco agora tem dinheiro. O Vasco agora tem a SAF para ajudar a colocar tudo em dia, tanto que já está tudo bacana, só não anunciou contratação porque depende desse jogo de quinta-feira. Outra coisa que a gente tem que informar: alguns jogadores que vieram no início do ano, eles condicionaram a vinda ao Vasco em caso de subida do time. Em caso do acesso do Vasco para a Série A, eles ganhariam uma renovação automática. E tem 3 jogadores nessa situação: o goleiro Thiago Rodrigues, o capitão Anderson Conceição e o Yuri. Esses 3 confirmando a subida do Vasco, isso vai ser confirmado na próxima quinta-feira, eles já têm a renovação automática. Esses 3 aí do atual elenco do Vasco da Gama. O que você acha? Comente aí, deixe a sua opinião, ela é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal Wellington Campos FC. Certo? Então, de Vasco da Gama, são essas as informações que nós temos. Não teremos acesso aos treinamentos da semana. A comissão técnica alegou, né, que a semana é curta, o trabalho tem que ser muito forte, muito intenso e que não vai ter entrevista presencial para a imprensa. O material será preparado pela Vasco TV. Muito bem, a gente respeita, né, a decisão. Sobre Copa do Mundo, como você está vendo ali, ó, 26 dias para o Mundial. Hoje a FIFA se reuniu com as 32 seleções, fez uma videoconferência sobre arbitragem e muito se falou sobre comportamento do atleta e da comissão técnica no campo de jogo. Uma outra reunião vai acontecer aí já no país da Copa, quando as seleções chegarem. Um instrutor FIFA vai a cada seleção dar uma nova palestra sobre aquilo que a FIFA quer de comportamento na Copa do Mundo. Os 7 árbitros do Brasil vão embarcar provavelmente no dia 8 de novembro e no dia 9 eles já começam os treinamentos e o seminário. Não tem mais aquele negócio de chegar lá, fazer o teste físico e ser cancelado da Copa, né? Ser reprovado
para o Mundial. Os árbitros brasileiros da Copa, o Wilton Sampaio, o Rafael Claus, a Neuza Bach, o Bruno Bosquilha, o Bruno Pires, o Rodrigo Correia e o Danilo Maniz. Tá certo? E aí, tá curtindo o nosso trabalho? Se inscreva no nosso canal. Comecei a ver agora, Wellington, não tem um se inscrever vermelhinho aí embaixo, clica nele, se inscreve, aperta o sininho, dá o joinha que você nos ajuda de maneira muito importante a fazer o nosso trabalho aqui no canal Wellington Campos FC. Tá certo? E espalhe para os seus amigos. Faz esse favor aí, colabora com o Wellington Campos, passa para a moçada para nos ajudar e a se inscrever no nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus, da sede da CBF no Rio de Janeiro, Wellington Campos.